Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de geografia. Agora vamos falar sobre demografia ou população. Essa palavra população é utilizada também em biologia. População significa um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Como nós estamos falando aqui de geografia, nós vamos falar de uma única espécie, a espécie humana. Esse assunto pode ser chamado de população. Nos livros é comum a gente encontrar lá como população mundial, população brasileira, população de qualquer outra religião. Mas também a gente pode chamar esse assunto de demografia. Demo significa povo, grafia descrição. Portanto, é a descrição do povo, dos seus diferentes aspectos culturais, étnicos, etários e gêneros. A gente vai trabalhar uma porção de coisas dentro desse assunto. É um assunto extremamente importante, não só para as provas da nossa escola, mas também é muito importante para o próprio Enem, porque é muita frequência. Todos os anos tem sempre cobrado sobre demografia ou população. Uma das primeiras coisas que devemos saber sobre população, que além que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, é que ocorre um grande crescimento demográfico, o crescimento populacional no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, em 1950 a população mundial era de 2,5 bilhões de pessoas e atualmente estamos chegando a 7,8 bilhões, isso neste ano de 2020, segundo algumas estimativas. Não temos dados concretos ainda, mas pelas estimativas nós estamos chegando aí a 7,8 bilhões de pessoas, sendo que 75% dessa população mundial está dentro dos países subdesenvolvidos e 25% apenas nos países chamados países desenvolvidos ou países de primeiro mundo. 10% dessa população está na extrema pobreza, segundo a ONU. Segundo o Banco Mundial, cerca de 15% dessa população mundial está na pobreza, na extrema pobreza. Isso significa que ganham menos de $2 por dia. 14% dessa população mundial é analfabeta e 50% nunca utilizou telefone. Apesar de a gente estar num país onde você vê que tem mais linhas telefônicas do que população, essa não é uma realidade para todos os países do mundo. Muitos países a população não tem acesso ou nunca tiveram um telefone ou até mesmo fizeram uma ligação. Para você ver a extrema contradição que existe no nosso planeta. Cerca de 49% não tem acesso à internet. Isso vai sendo piorado tanto na questão do telefone, acesso aos meios de alimento, internet e tantas outras coisas que o mundo globalizado nos proporciona a depender do país. Assim como o nível de crescimento é diferente de um país para outro, o nível de ter acesso aos meios, aos bens, é muito diferente de um país para outro. Aqui no Brasil nós temos uma maior facilidade. Você pode dizer, mas nós somos um país subdesenvolvido? Sim, só que num grau um pouco mais elevado, chamado de país emergente, em que já tem indústria, em que já tem um certo contato mundial de comércio e tantas outras coisas. Vamos falar um pouco sobre esse crescimento. Uma das coisas que acaba tendo uma de maior relevância dentro da demografia é falando sobre o crescimento da população. Veja o nível de crescimento nos últimos milênios, por exemplo. Quando a população mundial chega ao seu primeiro 1 milhão de habitantes, até chegar ao seu primeiro bilhão. Tem alguns estudos que falam que a população mundial chegou ao seu primeiro bilhão, 1 bilhão de pessoas, no ano de 1802 e só veio a ter o seu segundo bilhão 125 anos depois, ou seja, em 1927. Então tivemos um passo muito longo, não só de 1 milhão até 1 bilhão, que aí foram milênios, vários milênios, para chegar até a esse 1 bilhão, e também de 1 para 2, levamos aí já menos tempo, cerca de 125 anos. Para chegar a 3 bilhões já foram bem menos tempo ainda,
Se de 1 para 2, 125 anos, agora nós tivemos de 2 para 3 apenas 34 anos. E isso vai continuar crescendo. Segundo as estimativas, nós chegaremos, por exemplo, no ano 2100, lá ultrapassando os 10 bilhões de pessoas. E a tendência é que comece a entrar em declínio a partir de 2100. Só que até lá a população está crescendo. E existe uma série de dificuldades se a população continuar nesse mesmo ritmo que nós estamos hoje. Nós sabemos, e tantos noticiários, tantas notícias, tantas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, de aumento de poluição, lixo, problemas ambientais, de saneamento, problemas relacionados à educação, da saúde, de acesso à água potável e tantas outras. Então, tem acesso restrito. Existe um monte de problema que o mundo está vivenciando. E se essa população continuar crescendo nesse mesmo ritmo e nesse intenso consumo, imagine se os outros países que não têm tanto acesso consumissem igual a gente consome ou igual os americanos consomem. Isso levaria a um caos no planeta. Então, se continuar crescendo tanto o consumo quanto a população, nós não sabemos quais serão as medidas. Por isso que, tanto nessa disciplina, nesses conteúdos, quanto em outras áreas da geografia, a gente vai trabalhar muito isso. O que vai fazer, o que o ser humano vem fazendo para tentar amenizar esses impactos. Impacto tem e será muitas das vezes irreversíveis. Só que o que é que o ser humano está fazendo para tentar amenizar esses impactos? Portanto, existe um monte de consequências, população crescendo e imaginando ser um caos. Mas você pode perguntar, por que demorou tanto tempo, como a gente pode observar aqui no nosso gráfico? De 1 milhão até chegar a 1 bilhão demorou-se muito. A população mundial era praticamente estável, crescia ou variava-se pouco. Nesse período aí nós temos uma expectativa de vida muito baixa. Vou falar, a taxa de mortalidade infantil, por exemplo, é muito alta. É muito comum nesse período a gente ouvir falar que em determinada família nasceram 10 crianças, só que sobreviveram 3, sobreviveram 4. Então a mortalidade infantil faz com que a população não cresça tão grande. Ao contrário do que isso acontece hoje. Os avanços da medicina, saneamento básico, melhor alimentação, maiores cuidados com a saúde, acompanhamento pré-natal e tantas outras coisas do nosso cotidiano que faz com que a população desenvolva mais, diminua a taxa de mortalidade infantil. Outra coisa é a expectativa de vida, que é muito superior ao que era no passado. Se você olhar a idade média, a expectativa de vida de 38 anos, 40 anos, para ver o que nós temos hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, é em torno de 76 anos. A gente vai trabalhar isso de expectativa de vida na próxima aula. Mas em outros países, ultrapassa os 80 anos a expectativa de vida. Então as pessoas estão vivendo mais, diminuindo a mortalidade infantil, melhor qualidade de vida. Isso faz com que a população cresça. Por isso que nos últimos anos, principalmente depois da Revolução Industrial e com os avanços da medicina e avanços em diversas áreas da saúde, criação de vacinas, anestésico, antibiótico, como por exemplo a descoberta do antibiótico em 1927, fez com que uma grande quantidade de pessoas deixassem de morrer cedo e passassem a morrer mais tarde. Isso faz com que a população cresça ainda mais. Portanto, o que é que faz a população crescer? Medicina, saneamento básico, alimentação, cuidados com a saúde, diminuição da mortalidade infantil, aumento da longevidade, que é o mesmo que expectativa de vida. Tudo isso fez com que, principalmente depois do século XIX, começasse a população não variar lentamente, mas crescesse de forma bem mais acelerada. Então nós temos aqui, população mundial. As projeções que nós temos, pelo menos os números que nós temos de 1990 até as projeções para 2100. Em 1990 nós tínhamos uma população de 5,6 bilhões. Para você ter uma ideia, eu nasci na década de 1987, década de 80, a população mundial chegou a 5 bilhões. Hoje
2020 está chegando a 8 bilhões. Então nós tivemos um crescimento em torno de 33 anos, tivemos um crescimento aí de quase 3 bilhões de pessoas em pouco tempo. Se antes demorava muito, agora está sendo muito acelerado. 2017 chegamos a 7,6 bilhões, 2030 a projeção que se tem. Projeção, eu falo isso, uma estimativa, porque nós não temos certeza que se de fato chegaremos a isso. Porque pode acontecer diversos problemas, catástrofes ambientais, podemos ter guerras, tomara que não tenha essas coisas, mas se tudo caminhar no mesmo ritmo que se tem hoje, no mesmo contexto, os avanços de saúde, a possibilidade de a gente chegar em 2030 é com 8,6 bilhões de pessoas. Quando chegar lá em 2030, daqui a 10 anos, vamos ver se de fato isso daqui está certo. Em 2050, a expectativa é que chegue a em torno de 10 bilhões de pessoas. Em 2100, eu falei ali mais de 10, mas na verdade é mais de 11 bilhões de pessoas. Essa é a estimativa, as projeções, caso não aconteça nenhum problema, tanto humano quanto natural. Tem algumas curiosidades no nosso planeta. Por exemplo, quando a gente vai falar de população, a gente fala muito de concentração. Exemplo aqui do Brasil, a gente fala que a população mundial está concentrada muito no litoral. Isso em decorrência da colonização que se deu no litoral por conta da dificuldade de entrar para o interior, por conta da Serra Geral, por conta da Mata Atlântica, indígenas. Então a dificuldade foi grande dos primeiros colonos, os primeiros colonizadores aqui do Brasil, e acabaram ficando mais no litoral. Por isso que no Brasil a gente vai encontrar uma grande concentração de pessoas mais no litoral, enquanto que na parte do interior fica com menos quantidade. Apesar que do século passado para cá, do século XX até hoje, vem interiorizando o Brasil ainda mais, principalmente depois de Juscelino Kubitschek e do período militar. Mas o mundo também é muito concentrado. Nós temos áreas de grande densamento populacionais, enquanto que em outras áreas a população é bem pouca, é bem baixa. Exemplo aqui, nesse primeiro gráfico nós temos que 60% da população mundial se encontra na Ásia. Isso aqui, se o mundo fosse uma vila de apenas 100 pessoas, haveria, portanto, 60 pessoas. Isso daria um total de 60% da população mundial estar em um único continente, que é o continente asiático. É o maior continente, mas temos também a maior população. Lembrando que na Ásia tem os dois maiores países mais populosos do mundo, que é a Índia e a China. A China em primeiro e a Índia em segundo. Em segundo lugar, nós temos o continente africano, que temos 14% da população mundial. Só aqui, nesses dois continentes, dá para lembrar algo. As duas regiões mais pobres do mundo, uma se encontra na Ásia, que é a parte sul, sudeste, a parte chamada meridional do continente asiático, que nós temos ali a Índia, a Paquistão, Sri Lanka, o Vietnã, Camboja, então vários países muito pobres. É uma das regiões mais pobres do mundo. A outra região muito pobre se encontra na África, a chamada África subsaariana, que é aquela África que fica um pouco abaixo do deserto do Saara. Portanto, é uma parte mais central da África. A parte norte temos o deserto, um pouco da baixo do deserto nós temos a África subsaariana. Aí nós temos vários países, Somália, Etiópia, Quênia, Mali, muitos países pobres. Portanto, é as duas regiões mais pobres do mundo, a África subsaariana e a Ásia meridional. Em terceiro lugar, como lugar mais populoso, nós temos as Américas, porque nós estamos juntando aqui as duas. 8% na América Central do Sul e 5% na América do Norte. Mas juntando as três Américas, que nesse caso, Norte, Central e Sul, nós temos 13% da população mundial, incluindo aqui o Brasil, né? E depois nós temos em quarto lugar o continente europeu, com 12% da população mundial. Lembrando que a Europa é um continente bem pequeno.
E por último, nós temos 1% da população mundial ficando lá na Oceania. Não é só apenas a Austrália e Nova Zelândia, mas também os outros, as Polinésias, que acaba representando 1% da população mundial. Aí nós temos alguns outros detalhes, como a religiosidade desses locais, dessas pessoas. 33% estão na religião cristã. Religião cristã que eu estou falando não é só os católicos, não é só os evangélicos, mas também os espíritas e tantas outras denominações, os coptas, os anglicanos e tantas outras denominações que se diz cristã. Portanto, é a religião maior do planeta, mais abrangente, é a religião cristã. Em segundo lugar, nós temos os muçulmanos, que nasceu na Península Arábica, a liderança de Maomé, e depois acabou se expandindo no mundo. E o continente africano é um grande exemplo de que o Islã penetrou e acabou ficando, principalmente na parte do deserto do Saara. Depois nós temos o hindu, lá da Índia. 14% se diz não religiosos, são os agnósticos, são os ateus, ou pessoas que não seguem nenhum credo religioso e possa talvez acreditar em Deus. 6% são budistas, como exemplo lá Butão, Nepal, China, e 10% de outras religiões, como as matrizes africanas e tantas outras religiões que temos no mundo. Cerca de 80% das pessoas moram em locais inapropriados para habitação, portanto em casas que não satisfaz as suas necessidades básicas. 50% das pessoas sofreriam de subnutrição, isso nesse caso tivesse 100 pessoas, 50, e metade estaria não se nutrindo da forma mais adequada. 33% dessas pessoas não têm acesso à água potável e segura, lembrando, a África subsaariana é um exemplo disso. 24% dessas pessoas não possuem qualquer tipo de fonte de eletricidade e 7 pessoas possuiriam um carro, cada uma um carro, Então, só algumas curiosidades que nós temos do mundo. Então, falamos que o crescimento está sendo muito rápido e nós não temos expectativa de melhoria. Tem alguma coisa com a eletricidade, com as fontes renováveis. Nós temos aí o desenvolvimento sustentável, mas ainda não é satisfatório, porque a grande parte da população que vive nos países subdesenvolvidos não tem acesso a uma vida de qualidade, tal como a gente almeja. Então, como eu falei, aqui nós temos um mapa de densidade demográfica que vai mostrando nos pontos vermelhos onde temos as maiores concentrações de pessoas. Nós temos o Nordeste americano, que é uma grande concentração. Nós temos o Sudeste do Brasil. Nós temos na parte da África subsaariana ainda, com exemplo aqui nessa região do Nigéria. Nós temos na Europa, principalmente nessa região da França e da Alemanha. Temos uma parte do Egito com o Oriente Médio. Temos a Índia, o Paquistão, nós temos a China, Indonésia, Japão. Então são locais que você percebe que existe uma grande concentração de pessoas. Portanto, a população mundial é muito concentrada em poucos lugares. Essas concentrações nós chamamos de áreas ecúmenas. Áreas ecúmenas quer dizer um local muito habitado. São áreas de atração, seja por um fator físico, calor, solo rico ou econômico. Área urbana industrializada e um setor terciário desenvolvido. Portanto, é onde atrai as pessoas, seja por fatores físicos ou por fatores econômicos. Faz com que aumente muito. A exemplo de Nova York. Aqui no Brasil, exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São lugares, portanto, ecúmenos. Quer dizer, muito denso, onde uma maior quantidade de pessoas morando em poucos espaços. Agora, nós temos o contrário, que é a maior parte do planeta. Nós temos, como vimos nesse mapa, que é uma grande concentração aqui, outra aqui. Tanto é que se você traçar um círculo nessa área, vai ter mais gente morando dentro do círculo do que fora. Portanto, a Rússia não é tão habitada, a não ser a parte oeste, que é a parte ocidental da Rússia. O Canadá não é tão habitado, a parte norte aqui do Brasil não é tão habitada, a Austrália. Então tem muitos espaços vazios. Esses espaços vazios,
ou áreas de chamada repulsão são chamadas áreas anecúmenas, ou seja, com baixa densidade populacional, poucas pessoas vivendo. São aquelas pouco ocupadas e difícil sobrevivência, onde predomina o fator físico, frio demasiado, regiões desérticas, florestas, montanhas, entre outras. Portanto, para fechar aqui, nós temos uma grande concentração de pessoas vivendo em determinados lugares e uma baixa concentração de pessoas vivendo em outras localidades. As áreas onde temos uma grande concentração, áreas ecúmenas, áreas de baixa concentração, áreas anecúmenas. Essa daqui foi uma breve introdução do que seja demografia, mas nós vamos trabalhar muito mais sobre isso. É um assunto muito rico, muito extenso. A gente vai trabalhar desde essas coisas bem básicas, de taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, até migrações sazonais, migrações do êxodo rural, êxodo urbano. Então nós vamos trabalhar muita coisa em demografia. É um assunto muito interessante e muito enriquecedor para a nossa vida e extremamente importante para o Enem. Então fiquem até a próxima aula, fiquem com Deus e tenham bons estudos. Nunca deixe de estudar e não espere pelos outros. Faça você aquilo que você deseja que seja o melhor. Então vamos sonhar e sonhar à altura. Vamos medir nossos esforços para cada vez mais a gente possa crescer no conhecimento e crescer nos estudos. Até a próxima!